ensina que ser dependente é algo ruim, que ser dependente é algo penoso. Mas não, na palavra é o contrário. Se nós somos dependentes, nós somos realizados. Se nós somos dependentes, nós somos felizes, nós somos completos. Por quê? Porque estamos na videira verdadeira. Ele nos dá alegria, Ele nos dá tudo o que nós precisamos. Pode ser sim, e deve ser assim, que sempre falta alguma coisa, né, materialmente falando, tem alguma dificuldade, tem alguma tribulação, mas mesmo faltando no mundo exterior algo, nós nos sentimos preenchidos porque estamos na videira verdadeira. Essa comparação que Jesus faz é muito interessante para nós entendermos. Ele fala aqui para os discípulos, né? E nós somos também discípulos do Senhor. Então essa palavra também é para nós. Ele diz que Ele é a videira e nós somos os ramos. Então os ramos têm que estar conectados na videira, no tronco. Se você pega uma árvore, eu tenho aqui árvore no jardim, às vezes eu corto galhos. Quando eu corto o galho, que eu separo o galho do tronco ali da árvore, logo depois ele começa a secar e morre. Assim somos nós. Se nós não estivermos conectados com Jesus, nós também morreremos. Porque não vai passar a vida está nele. Eu lembro bem daquela passagem daquela mulher que estava doente com fluxo de sangue, né? E ela tocou nas vestes de Jesus e diz a Bíblia que ela ficou curada. E Jesus perguntou: quem me tocou? E os discípulos começaram a falar: Senhor, a multidão te aperta, são muitos. Como o Senhor pergunta quem me tocou? Ele diz, Jesus falou: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Então há virtude em Jesus, há vida nele. E quando nós tocamos nele, quando nós estamos com ele, nós temos vida, nós temos virtude. Mas quando nós nos separamos de Jesus, então o destino é a morte. Morte espiritual, morte física, morte eterna. Então, ou é dependência ou é morte, Alessandra. Temos que estar aí. Mas algo interessante aqui nesse texto ainda em João 15 que eu quero ressaltar: não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi e os designei para que vão e deem frutos, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao meu Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Vocês entenderam aqui que essa conexão, essa ligação, essa dependência de Jesus com os discípulos não era só de servo para Senhor, era de amigos. Uma relação de dependência de amigos. Amizade é uma troca. Quando eu sei que eu tenho um amigo, eu dou, mas eu recebo. Eu dou o meu melhor e também recebo o melhor. Nesse caso, Jesus foi primeiro o nosso amigo, porque Ele deu o melhor que Ele tinha pra gente, que era a vida dele. Ele fez tudo, Ele sofreu por mim, por você. Ele sofreu por nós, Ele disse: eu te amo. E aí Ele mostra: eu quero ser teu amigo. Eu não quero só que você me sirva achando que o servo, ele só entrega, ele não recebe. O servo, ele só dá, ele não recebe de volta. Mas nós temos uma relação de amizade que vai muito além do que eu só servir. Eu sirvo porque eu recebo o amor dele, do Pai. Eu sirvo porque eu já sei que eu sou amada. Eu sou filha, eu sou serva, eu sou filha do Senhor. É uma servidão que não é uma servidão não é uma dependência sofrida, não é algo que causa dor. Pelo contrário, é uma dependência que é gerada pelo amor. É o amor que me faz querer ser dependente. É o amor que me faz querer ser amiga de Deus. É o amor que me faz entender que eu posso ser filha de Deus se eu crer em Jesus como Salvador. Se eu falar que Ele é o meu Senhor, eu posso ter essa oportunidade. Basta eu crer, basta eu viver. Crer e viver. Viver como ramo. Viver como um ramo que gera fruto. E isso só na dependência de Deus. Uma dependência de amizade, não só de servo para Senhor. Jesus está falando: dependam de mim como amigos, não como escravos, porque eu falo com vocês como amigos.
Eu conto para vocês aquilo que eu quero contar como alguém confia em um amigo e não como a um estranho. Então, é uma dependência boa de se viver, uma dependência gostosa, não é uma dependência de necessidade somente, de interesse somente, mas uma dependência que é fruto de um amor. E ele termina dizendo: o que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Ele diz: como eu vos amei, amem uns aos outros. Então, uma dependência baseada no amor e não no interesse, não em nada que seja obrigatório, mas que seja de livre-arbítrio, pela liberdade que nós temos de seguir e estar conectados com Ele. Então, quando nós falamos de dependência na Bíblia, nós temos alguns exemplos. Eu pensei em alguns exemplos na Bíblia de pessoas que foram dependentes de Deus e o que aconteceu com elas. E uma das pessoas que eu posso citar aqui é Enoque. Se você está com a Bíblia aí, também pode abrir em Gênesis 5:24. Gênesis 5:24 está escrito assim: Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Somente 2 personagens bíblicos não viram a morte, não conheceram a morte: Enoque e o profeta Elias. Enoque e Elias. Elias pode ser considerado o maior profeta do Antigo Testamento, muito citado também no Novo Testamento. E Enoque, lá em Gênesis, foi um homem que dá para ver na história dele que era um homem obediente a Deus, um homem que amava a Deus e que andava com Deus. E ele andava com Deus, isso dá a entender que ele era dependente de Deus. De tal forma que o texto bíblico diz que ele andou com Deus e o Deus levou para junto de si. E ele não viu a morte, né? Então, qual é a consequência de nós dependermos de Deus? O que pode acontecer conosco? Você pode pensar: então se eu depender de Deus, vai acontecer comigo o que aconteceu com Enoque? Pode ser, ninguém sabe. Mas o certo é que você vai estar muito perto de Deus. E o que acontecer na tua vida é algo que vem de Deus. E se aquilo que o homem tinha mais medo era a morte, Enoque não viu a morte. Elias também, ele subiu numa carruagem de fogo e ficou ali Eliseu como o seu sucessor. E era um homem que andava com Deus também, Elias. Então, se eu sou dependente de Deus, eu estou na mão de Deus. E tudo que acontece na minha vida é pela permissão ou pela vontade de Deus. Agora, se pelo contrário eu não for dependente de Deus, se eu for independente, aí o caminho é outro. Alessandra. Sobre a dependência, outro exemplo que é muito claro na Bíblia de dependência de Deus é Davi. Davi, ele escreveu muitos salmos, inclusive falando sobre dependência. E, por exemplo, Salmo 62:5: somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é minha rocha, minha salvação e meu alto refúgio. Jamais serei abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Sabe quem está falando isso? Um rei. Um rei que sabe que só foi rei pela dependência de Deus. Porque o rei anterior era dependente da vontade dele, da glória dos homens. Ele era dependente de aplausos, Saul. E Saul perdeu o posto de rei justamente por isso, por não ser dependente de Deus. E Davi longe de ser alguém perfeito. Davi errou muito, mas ele também acertou muito. E um dos acertos dele foi se colocar como dependente de Deus. E ele, sendo dependente de Deus, como é que ele via Deus? Com a rocha dele.
a salvação dele, alguém que ele podia esperar, alguém que era a glória dele. A glória não era para Davi, a glória era para Deus. Ele, sendo rei, podia receber toda a glória, mas não, ele dava para Deus a glória. Confiava em Deus em todo o tempo. Ele ainda incentivava o povo a confiar em Deus tanto quanto ele confiava. Será que você está dizendo para as pessoas que estão ao seu redor para confiar em Deus o tanto que você confia? Porque é fácil só dizer, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus. Mas será que você confia a ponto de ser esse exemplo de pessoa que confia em Deus? Será que eu sou um exemplo de confiança do Senhor? Será que você um dia será lembrado, será lembrada como aquela pessoa que confiava em Deus? Isso é muito importante. Davi, ele foi lembrado como essa pessoa. E no Salmo 37:5 ainda disse, Davi, entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Quando nós confiamos em Deus, sabemos que tudo que é feito porque nós entregamos a nossa vida a Deus e é Ele que está fazendo. O seu emprego, Ele que deu. Tudo que você recebeu foi Ele que deu. A sua família foi Deus que deu. Os seus amigos foi Deus que deu. Tudo, se estamos na dependência de Deus, temos que crer que estamos realmente dependendo dEle, entregando o nosso caminho a Ele e crendo que as portas serão abertas por Ele e não pela nossa força, mas por confiança em Deus, dependência de Deus. Ainda em Enoque, voltando a Enoque, foi interessante que a Alessandra falou. Como você quer ser lembrado depois que você não estiver mais aqui? Qual o legado que você quer deixar para a sua família, para a sua sociedade, para a sua nação? Certa vez eu ouvi um testemunho do jogador de futebol, Kaká. Perguntaram para ele, Kaká, você ficou muito famoso no mundo inteiro como um grande jogador de futebol, jogou na seleção brasileira, no São Paulo e outros times internacionais, e disse, mas como você gostaria de ser lembrado pelas pessoas depois do final da sua carreira? Aí ele disse assim, eu gosto muito da história de Enoque, e a Bíblia diz que Enoque, ele foi um homem que andou com Deus, e eu queria também ser lembrado como um homem que andou com Deus. Isso foi o que o Kaká, jogador de futebol, disse. Enoque também é citado na Galeria dos Heróis da Fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 5, está escrito assim, pela fé Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Olha só, ele obteve testemunho de ter agradado a Deus, ou seja, Enoque dependia de Deus, ele andava com Deus ao ponto de Deus o levar. E isso é muito interessante, muito maravilhoso. E ele ficou ali na Galeria dos Heróis da Fé, em Hebreus. E é isso que nós devemos buscar, andar com Deus e ter essa dependência, porque coisas boas acontecerão na nossa vida, porque nós estamos com Deus, que é bom o tempo todo, Ele é bom. De repente alguns, mesmo ouvindo até agora tudo isso, ainda estão pensando, tá, tudo bem, eu posso ser dependente de alguém, mas eu vou ser dependente dos meus filhos, porque já estou idoso, já estou idosa, eu vou ser dependente deles. Ou então, eu não tenho mais meus genitores, mas vou ser dependente dos meus irmãos. Ou então, sou muito novo, vou ser dependente dos meus pais, vou ser dependente do meu chefe, vou ser dependente de pessoas. Mas a palavra de Deus nos diz, Salmo 118:8, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes, ou seja, confiar em autoridades. Muito melhor é confiar em Deus.
Pessoas podem ser usadas para nos ajudar, com certeza, e são usadas porque são pequenos cristos na terra, mas nós não colocamos a nossa confiança em pessoas, nós não confiamos que são pessoas que vão nos socorrer, e sim o Senhor, da forma que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa salvação, nele nós podemos confiar, Ele é que pode fazer todas as coisas do jeito que Ele quer.